A telefonia 4G irá ocupar a faixa de 700 MHz no lugar das emissoras de TV em UHF, que devem ir para uma faixa próxima. Empresas de telefonia temem que poderá haver interferência entre as duas. Para conversar sobre o assunto, estou com o consultor legislativo do Senado, Frederico D'Almeida. Bom dia, consultor. Bom dia. Frederico, então quais seriam as vantagens dessa nova tecnologia 4G? Bom, a vantagem do 4G para o usuário é realmente a velocidade. Os testes indicam que o sistema 4G deve ser aproximadamente 10 vezes ou até mais vezes veloz que o atual sistema 3G, que já é usado. E tem uma melhoria de sinal também? Uma melhoria de sinal de recepção para os usuários? Bom, a questão da recepção ela depende muito da estrutura que vai ser construída, das antenas. Essa faixa agora de 700 MHz, ela deve propiciar uma recepção melhor para os usuários do que a faixa que já foi licitada anteriormente de 2,5 GHz. E o que acontece, Frederico, com aqueles canais de televisão, UHF, se não me engano, acima do 52, que saem, então, eles vão desaparecer ou eles passam, então, a operar em outra frequência? Uma das premissas que o Ministério tem usado é de realmente não acabar com nenhuma emissora ou retransmissora de televisão. Então, isso não deve acontecer. Os canais vão ser realocados, vão ser movidos, mas não vai haver a extinção ou a finalização de nenhuma emissora de televisão. Mas há um risco de interferência entre as duas frequências, entre os dois serviços? Sim, é verdade. Não se sabe exatamente ainda em que medida pode acontecer essa interferência, mas há um risco de interferência, esse risco é sabido e está sendo estudado. Tem que se mensurar exatamente até onde, em que medida essa interferência pode ocorrer. Espera-se que seja em níveis bem toleráveis e que algumas medidas possam solucionar, o uso de alguns filtros, a modificação da posição de alguma antena, isso possa solucionar o problema da interferência. Ótimo. No último dia 2 de maio, a Anatel divulgou o edital e lá está previsto, inclusive, que mesmo com o edital pronto e divulgado, os testes continuam, não é? Isso é uma segurança. Exato. Isso é uma preocupação, principalmente por parte das empresas de telefonia, saber exatamente que tipo de interferência vai haver. E, então, se consignou essa cláusula no edital de aguardar todos os resultados dos testes, até para que se saiba que tipo de medida as empresas de telefonia vão ter que adotar para não gerar essa interferência. Perfeito. O consumidor corre o risco, pela sua experiência na área, de ter que ficar comprando filtros para melhorar o sinal da televisão, para que o celular dele não tenha essa interferência? É esse risco? Comprar os filtros, não. Uma das coisas que já está decidida é que, havendo interferência, esses filtros não serão vendidos, serão fornecidos. O que precisar ser ajustado vai ser ajustado às custas das empresas de telefonia. E por isso o edital até exige esse resultado dos testes antes de se finalizar qualquer procedimento. Mas do ponto de vista do consumidor, o que primeiro se espera é que essas interferências sejam muito pontuais, não sejam algo tão generalizado para a população. E depois, havendo alguma interferência, ela vai ser tratada e o consumidor não vai ficar nem sem a telefonia, nem sem a televisão. Agora, o leilão da faixa de 700 MHz está marcado para agosto. Até lá, como é que o Senado vai poder trabalhar para interferir, já que o leilão já está aí, o edital já está lançado? É verdade. Alguns segmentos têm até reclamado com relação a essa celeridade do processo. O Senado já está fazendo algumas audiências públicas para escutar todos os segmentos envolvidos, tanto a população, quanto o governo, a Anatel, também as empresas de telefonia e televisão. E com base nessas manifestações, com base nesses depoimentos que nós vamos aqui receber, o Senado deve se posicionar e tomar alguma medida que julgue necessária. Ok, muito obrigado, consultor, pela sua participação. Obrigado, até mais.